Área de uma superfície triangular. Nós vamos calcular a área de uma região triangular usando os senos, usando a trigonometria. Nós já aprendemos o sexto, sétimo, oitavo, nono ano calcular a área de uma região triangular utilizando aquela formulazinha, que era área igual base vezes altura dividido por 2. Nós vamos se basear nela para calcular, mas daí dentro dela a gente vai utilizar a trigonometria. Na trigonometria, então, a superfície de uma região triangular nós podemos calcular fazendo o semiproduto das medidas de dois de seus lados pelo seno do ângulo determinado por eles. Tá? Então, aqui nós temos um triângulo, né? Pode ser um triângulo qualquer, não precisa ser um triângulo retângulo, triângulo qualquer. E aqui nós temos a fórmula, aquela formulazinha que a gente aprendeu lá, sexto, sétimo, oitavo, nono ano a calcular. Base vezes a altura dividido por 2. A base é aquela que fica paralelo ao solo, né? Se fosse uma situação prática. E a altura seria uma reta que parte da base até o ponto mais alto do triângulo. Sendo que essa altura faz um ângulo de 90 graus com a base. Perpendicular à base. E daí tudo isso vai virar nessa fórmula aqui. Essa fórmula aqui que a gente decifra essa definição. Semiproduto é a multiplicação de dois lados dividido por 2. Então, quando fala semiproduto de dois de seus lados, é multiplicar dois seus lados e dividir por 2. E multiplicado aí pelo seno do ângulo formado por eles, né? Então, se eu pegar o lado B e o lado C e o ângulo entre eles, então eu faço B vezes o C dividido por 2 vezes o seno desse ângulo, que daí vai encontrar a área desse triângulo todo. Então a gente calcula, parece que está calculando só uma parte, né? Só essa parte colorida aqui do triângulo, mas não, a gente está calculando todo ele, porque a gente na verdade está calculando a base vezes a altura. Então, C vezes seno de A é a altura desse triângulo dividido por 2. Só para mostrar para vocês que C vezes seno de A é a altura desse triângulo, eu vou pegar e vou colocar aqui aquela relaçãozinha que a gente viu lá nos primeiros vídeos de trigonometria. Que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cateto oposto é o H, a hipotenusa é o C. Então ficaria assim, seno do ângulo A é o cateto oposto, que é H sobre C. Passando esse C para cá, para o lado do seno, ele fica multiplicando o seno do A. Então o valor da altura é C vezes seno de A. Então se a gente pega aquela formulazinha básica que a gente já conhece, substitui o H por C seno de A, vai ficar essa fórmula aqui que a gente conhece agora da trigonometria. Então se eu quero saber a área de um triângulo, basta pegar a metade de dois lados, né? Metade do produto de dois lados e multiplicar pelo seno do ângulo entre esses dois lados. Tá? Se eu pegasse esse ângulo aqui, daria para calcular também. Daí eu pegava o A vezes o B dividido por 2 vezes o seno desse ângulo aqui, vezes o seno do ângulo C. Também daria para calcular tranquilamente. Exemplo 15 aqui, nós vamos determinar a área do triângulo abaixo. Né? Temos um triângulo, temos dois lados, né? Um lado que mede 10, outro lado que mede 20, e o ângulo formado por eles 30 graus. Nós não temos a medida de altura. Da altura eu tracei que até uma altura, mas eu não coloquei a medida. A gente vai calcular essa medida e vai resolver a área desse triângulo. Veja que se a gente fosse utilizar as formulazinhas lá do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, não seria possível calcular a área dele, porque a gente não teria a medida da altura e sem a trigonometria a gente não iria conseguir calcular essa altura. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular de duas formas. Tá? Então, vou separar aqui. Primeiro, eu vou calcular substituindo naquela formulazinha lá que a gente aprendeu, aquela fórmula básica. E depois nós vamos calcular substituindo diretamente na fórmula da trigonometria. Na fórmula básica, aquela que a gente aprendeu, nós
tínhamos que a área desse triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Vamos definir que a área é 20, tá? Que a base é 20. Então, essa partezinha aqui vamos definir como base. Então, se a base é 20, falta a altura, né? A gente não sabe a medida da altura. Como que a gente vai descobrir a altura? Utilizando trigonometria. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, h sobre 10. Esse 10, como está dividindo, eu passo para cá multiplicando o seno de 30. Seno de 30 graus é lá daquela tabelinha lá dos ângulos notáveis. Seno de 30 graus é 1 meio, né? E 10 vezes 1 meio vai dar 5. Então, basta substituir o h por 5, que daí nós vamos encontrar 20 vezes 5, que dá 100, dividido por 2, que dá 50. Mas poderíamos substituir diretamente na fórmula, naquela formulazinha que a gente viu agora, que a gente aprendeu agora, que é o semiproduto dos lados vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados, né? Então é só substituir ali o b por 20, o c por 10 e o seno de 30 graus é 1 meio, 0,5. E daí também nós vamos achar então que essa área é 50. Então aqui é um material interessante, um material que a gente pode determinar a área de um triângulo utilizando a trigonometria.